Boa tarde, pessoal. Bom, vamos retomar aqui as nossas aulas sobre China, né, depois de 2 feriados. Mas não se preocupem, nós estamos exatamente na medida certa. Nós temos, além da aula de hoje, mais 3 segundas-feiras em novembro, e essas próximas aulas serão todas dedicadas a temas da política externa chinesa. Mas hoje o que nós vamos abordar são as questões ligadas à democracia e aos direitos humanos na China. E meu argumento para vocês é que esse tema é um tema muito importante para a política chinesa. Talvez ele seja o mais difícil da gente trabalhar nas questões que estão relacionadas com a China contemporânea, exatamente porque eles envolvem um nível de conflito, um nível de disputas muito grande. A gente conversava agora um pouco antes da aula, né, sobre essas perspectivas da relação China e Estados Unidos. E, olha, o meu palpite é que com o Biden na presidência americana, a gente vai ter essa agenda de direitos humanos ganhando um destaque muito maior na relação com a China, por uma série de razões que a gente vai abordar na aula de hoje. Hong Kong, Xinjiang, questões ligadas à liberdade religiosa na China. Então, tudo isso vai ter aí um novo gás. Então, é importante também a gente ter o conhecimento, né, de como está essa agenda, de quais são esses principais movimentos pró-direitos humanos na China, qual é a relação deles com o governo chinês. Isso vai nos ajudar bastante a compreender várias das coisas que estão acontecendo hoje no país. Vamos lá. Bom, primeiro, relembrar o fio da meada que a gente parou na semana passada, né? Nós conversamos muito sobre as reformas econômicas do período do Deng Xiaoping, a abertura da China, o retorno de uma economia de mercado para o país, ainda que uma economia na qual o Estado chinês tem uma enorme importância, uma enorme participação, a um ponto que há uma discussão interessantíssima, legítima, se a China é ou não um país capitalista. E nós comentamos o extraordinário sucesso dessa trajetória de desenvolvimento econômico da China. Como a economia chinesa cresceu de maneira muito rápida, como a renda chinesa aumentou muito, como a pobreza foi reduzida. Bom, tudo às mil maravilhas? Não. A gente teve ali uma série de outros problemas, uma série de dificuldades sociais e econômicas que levaram, inclusive, a protestos. O mais importante deles foi o chamado massacre da Praça da Paz Celestial, em 1989. Vamos falar desse momento, que é um momento chave, né, nessa história. Durante os anos 80, quando a China começou com esse processo de abertura, houve ali um problema grave econômico, que foi a inflação. A China saiu de ser uma economia totalmente planejada, totalmente controlada, para ser uma economia onde a demanda dos consumidores, a oferta dos produtores estava ali determinando os preços. Isso gerou, inicialmente, um problema de inflação que chegou a um patamar de 20% ao ano. Olha, a geração de vocês, acho que vocês não viram nada maior do que 10% ao ano, né? Eu cheguei a ver, nos anos 80% de inflação ao mês no Brasil. 2.000% ao ano. Né? Então, para mim, 20% não é nada, mas eu acho que vocês têm uma dimensão melhor do quanto isso significa em termos de um distúrbio ali no cotidiano. Em especial no caso de um país como a China, que não via um problema de inflação desde a Segunda Guerra Mundial. Então, essa inflação teve um impacto muito forte nas famílias mais pobres, ela destruiu as economias de várias famílias, então isso gerou ali um problema grave de insatisfação. Uma outra questão, que é mais importante do que o simples processo inflacionário, foi a questão política. Tem um país autoritário que está começando a se abrir economicamente e, ainda que de maneira tímida, começando também a se abrir um pouco politicamente. Por exemplo, os jovens voltaram para as universidades, e as universidades viraram ali um caldeirão dessas insatisfações, dessas tensões.
E, ao mesmo tempo em que o regime estava empenhado em reformas, e havia muitos ativistas, muitos movimentos políticos tentando descobrir até onde essas reformas iriam, até onde era possível levar adiante esse tipo de pressão sobre o governo. E isso estourou em 89, numa série de grandes manifestações estudantis na cidade de Pequim, na capital, e também em outras grandes cidades chinesas, que culminaram ali nas grandes protestos da Praça da Paz Celestial. E esses protestos foram duramente reprimidos pelo governo chinês e geraram algumas das imagens mais famosas do século XX, que são aquelas colunas de tanques descendo pela Avenida Chang'an, né, a avenida principal de Pequim, para, enfim, ir massacrar os estudantes. Até hoje se discute quantas pessoas morreram naquele massacre. O cálculo mais aceito é que foi algo em torno de 2.000, 3.000 mortos, foi algo muito violento, é algo comparável, por exemplo, ao que foi o 11 de setembro nos Estados Unidos, mas um massacre cometido pelo governo chinês contra a sua própria população. E, embora tenham ocorrido vários momentos de repressão política brutais durante o período maoísta, como na Revolução Cultural, não havia acontecido um massacre tão explícito, né? De assassinatos em praças públicas, de mortes em praças públicas. Então, isso foi um choque muito grande para a China. E, a rigor, um choque que até hoje a China não se recuperou. As pessoas que tinham 20 anos naquela época, né, que eram como vocês hoje em dia, estudantes universitários, estão vivos até hoje, né? Tem aí os seus 50 e poucos anos, né? E o massacre é um assunto tabu na China continental. Não se fala dele, ele é totalmente censurado nas redes sociais, na internet. Mas em Hong Kong é diferente. Essa foto que está no slide é uma foto de Hong Kong. Todo ano em Hong Kong, na data do massacre, que é ali no início de junho, tem essa grande vigília em Hong Kong. As pessoas acendem velas, levam cartazes, né, para falar ali de quem foi morto naquele massacre. E na Universidade de Hong Kong, onde eu já dei palestra, onde eu já participei de conferências acadêmicas, né, tem uma estátua, tem um memorial para os estudantes e professores que foram mortos no massacre de 89. Então, em Hong Kong é algo realmente sério, é parte de uma memória coletiva, de uma memória pública sobre o massacre, e, claro, de todas essas tensões entre Hong Kong e a China continental, e a gente vai falar um pouco delas ao longo da aula de hoje. Agora, o meu ponto para vocês é que 89 foi o último grande massacre, né? Mas o tema dos direitos humanos, o tema dos movimentos por a democracia continua a ser muito importante na China contemporânea, na China desses últimos 30 anos. A gente tem muito protesto, a gente tem muito ativismo, a gente tem muita coisa acontecendo dentro da China, o que torna um pouco mais difícil, claro, você chegar, por exemplo, em regiões do interior do país, como Xinjiang, onde não tem muito essa presença da imprensa, onde é mais difícil estar acompanhando. Agora, em Pequim, em Xangai, em Hong Kong, nas grandes cidades, onde há um pouco mais de escrutínio, onde há um pouco mais da presença da mídia ocidental, a gente tem elementos um pouco mais sólidos para dizer o que está acontecendo. Um desses movimentos que foi muito importante ali na véspera das Olimpíadas foi a Carta 08. Foi um grande manifesto de artistas e intelectuais chineses em defesa dos valores democráticos, em defesa de eleições livres, do multipartidarismo, e foi um movimento coordenado por dois intelectuais chineses de fama internacional. Um deles, o Liu Xiaobo, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz por causa dessa iniciativa. Ele morreu há pouco tempo, né? Ele era um escritor, um crítico literário, e o outro, o Ai Weiwei, que é um artista plástico de enorme sucesso internacional. Até a gente teve uma exposição belíssima dele aqui no Rio de Janeiro, acho que há um ano e meio atrás, foi realmente muito bonita, muito impactante, e eles dois levaram adiante esse processo. O próprio nome que eles escolheram foi um nome muito simbólico, né? Não só marcava ali o ano de 2008, mas remetia também ao movimento político chamado Carta 77, que foi um movimento na antiga Tchecoslováquia, né, lá na Europa Central Oriental, que foi um marco dessa mobilização da sociedade civil na Europa Oriental
contra os governos comunistas que, na época, controlavam aqueles países, aquela região. Então, o que esses intelectuais chineses estavam fazendo com a Carta 08 era reivindicar essa herança política. Era, de um certo modo, dizer que eles estavam dando continuidade àquela luta de uma sociedade civil em países comunistas pela democratização do regime. E esse movimento foi muito reprimido, várias pessoas foram presas, inclusive tanto o Liu Xiaobo, que morreu na prisão, morreu de câncer alguns anos atrás, quanto o Ai Weiwei, que ficou preso algum tempo, depois saiu da China e tal. E eles eram pessoas que tinham um prestígio internacional muito grande, né? Então, o que o Estado chinês, que o governo chinês estava dizendo, era mais ou menos o seguinte, que se você toca nesse tema da democracia, se você está questionando a questão do monopólio do poder do Partido Comunista, o governo vai atrás de você. Mesmo que você seja alguém muito famoso, muito influente, com uma grande reputação global. Então, é um marco também nessa queda de braço entre a sociedade civil e o governo na China. Agora, embora esse movimento tenha sido dissolvido, muitas das demandas deles, pró-democracia, estão presentes hoje nos protestos de Hong Kong. Esses protestos continuam levando adiante esse tema da possibilidade ou do desejo, né, que muitas pessoas na China têm, de que o país se torne uma democracia algum dia. A gente vai ver que, por razões históricas, esse desejo é muito mais forte na cidade de Hong Kong do que ele é em outras partes da China. Então, vamos lá. Por que Hong Kong é tão especial dentro dessa história dos conflitos políticos na China? Bom, primeiro, a gente viu em outras aulas que Hong Kong nasceu como cidade, cresceu como cidade, como uma colônia britânica. Após a Primeira Guerra do Ópio, os britânicos tomaram a ilha de Hong Kong e estabeleceram lá uma colônia. Naquela época, Hong Kong era apenas um vilarejo de pescadores, não tinha realmente uma importância econômica, mas os britânicos perceberam a importância geoestratégica de Hong Kong por ser uma excelente baía ali na entrada do Rio da Pérola, né? Então é uma excelente chave para controlar quem entrava e quem saía do interior da China. E ali os britânicos instalaram essa base militar e acabou virando uma colônia no século XIX. No século XIX, no início do século XX, Hong Kong cresceu à sombra de Xangai. Xangai era muito mais importante economicamente, era o grande elo realmente de ligação da China com a economia global. Mas no século XX, sobretudo depois da Revolução Comunista de 49, Hong Kong cresceu muito em importância e cresceu muito em riqueza. Muitas das pessoas que fugiram da China, que fugiram da Revolução Comunista, acabaram em Hong Kong. É uma cidade de refugiados, é uma cidade de pessoas que estavam fugindo daquele novo regime político e que prosperaram muito em Hong Kong. Pra vocês terem uma ideia, Hong Kong hoje tem uma renda per capita que é alguma coisa em torno de 3,5 vezes a renda per capita do Brasil. E o Brasil é um país de renda média alta. E olha, eu conheço Hong Kong, então eu digo para vocês que isso é visível a olho nu. Se você caminha pelo centro financeiro de Hong Kong, você se sente num país rico. Eu diria até assim, que certas partes de Hong Kong estão mais ricas do que Londres, estão mais ricas do que Nova York. Né? Quer dizer, a cidade realmente é muito próspera. Então, foi uma colônia de Hong Kong, uma colônia britânica, até o finalzinho do século XX. Hong Kong voltou para os chineses só em 1997. Então, vamos lá, como é que isso aconteceu? Os britânicos começaram tomando Hong Kong, aquele tratado de Nanquim, né, que põe fim à Primeira Guerra do Ópio, mas depois eles acharam que a ilha não era suficiente, que eles precisavam também de território na China continental, principalmente por questões ligadas ao abastecimento de água. Então, eles alugaram dos chineses uma península, chamada Península de Kowloon. E essa península tinha um prazo, né, para acabar, mais ou menos 100 anos. Né? E acabar nos anos 90 do século XX. E na década de 80, quando Deng Xiaoping chegou ao poder na China, ele basicamente propôs uma barganha para os britânicos. Ele disse, olha, eu estou aqui abrindo a China,
para a economia global, estou abrindo a China para os investimentos britânicos, vocês vão ganhar muito, vocês vão se beneficiar muito, mas eu quero Hong Kong de volta. Está acabando aí o arrendamento de vocês, eu vou pegar de volta a península e eu quero a ilha de Hong Kong também. E houve ali uma série de negociações e os britânicos toparam, mas toparam com uma enorme restrição para a qual não tinha precedente, que é o modelo conhecido como um país, dois sistemas. Como é que funciona esse modelo? Ele vale tanto para Hong Kong quanto para Macau, que era aquela antiga colônia portuguesa que voltou para os chineses em 1999. Então, assim, no finalzinho dos anos 90, tanto Hong Kong quanto Macau voltam para a China. Bom, o que acontece ali? Esse modelo diz o seguinte, que Hong Kong e Macau são parte da China, um país, mas que elas serão governadas de uma maneira diferente, com um sistema político diferente, dois sistemas. Como é que funciona isso em Hong Kong? Hong Kong nunca foi uma democracia. Durante o período da colonização britânica, os moradores de Hong Kong não podiam, por exemplo, eleger o governador, que era nomeado por Londres. Só no finalzinho desse período, só no último governo britânico, é que foi criado um parlamento em Hong Kong, é o Conselho Legislativo, que é uma espécie de Câmara de Vereadores que existe até hoje. Mas, embora Hong Kong não fosse uma democracia, os moradores de Hong Kong tinham uma série de liberdades que o resto dos chineses não tinha. Por exemplo, Hong Kong tem liberdade de imprensa. Hong Kong tem um judiciário independente, de alta qualidade. Então, todas essas coisas davam ali um diferencial e que esses moradores de Hong Kong tinham medo de perder. Tinham medo de voltar para a China e a China tirar essas liberdades cívicas que eles tinham. Então, como é que funciona isso no modelo um país, dois sistemas? Eles mantêm essas liberdades, eles elegem parte desse conselho legislativo e a outra parte é nomeada ou diretamente por Pequim ou pelas associações comerciais e industriais da cidade de Hong Kong. Hong Kong volta para a China como uma região administrativa especial. Ela é parte da China, mas ela tem regras diferentes. E o executivo-chefe, prefeito de Hong Kong, é escolhido por esse conselho legislativo. Eu descreveria Hong Kong não como uma democracia, mas como um regime oligárquico. Ele se parece, por exemplo, com o que era a antiga República de Veneza, lá no Renascimento. É uma oligarquia onde o poder é controlado por grandes comerciantes, por grandes empresários, embora tenha também algum nível de participação popular. Há uma brincadeira em Hong Kong dizendo que os eleitores de Hong Kong têm o direito de escolher a oposição. É uma boa piada, e ela é verdade, né? Porque o modo como esse arranjo funciona, Pequim, em parceria com esses grandes empresários, escolhe o governo. Mas a população tem a liberdade de escolher quem quer na oposição e, com uma certa frequência, tem escolhido uma oposição bastante aguerrida, bastante combativa. Hong Kong tem uma moeda própria, o dólar de Hong Kong. Ela tem regras aduaneiras diferentes, ela tem regras diferentes de imigração. Por exemplo, nós brasileiros não precisamos de visto para ir para Hong Kong e Macau, embora nós precisemos de visto para ir para a China continental. Então, é muito diferente daquilo que a gente está imaginando, né? A gente está acostumado com um modelo como o do Brasil, em que a regra do Estado-nação vale para qualquer parte do território. Esse formato chinês é diferente. E, bom, esse modelo de um país, dois sistemas, ele tem um prazo fixo. Ele dura 50 anos. Quer dizer, ele vai acabar em 2047. Então, tratado internacional entre a China e o Reino Unido, estipulando essas condições de devolução. Só que desde 2014 tem ocorrido uma série de protestos em Hong Kong para questionar uma série de elementos dessa transição. O principal item que detonou esses protestos em 2014, a chamada Revolução dos Guarda-Chuvas, né, porque os manifestantes iam para as passeatas com guarda-chuva, o principal ponto foi um desejo dos moradores de Hong Kong de eleger pelo voto direto o seu executivo-chefe.
quer dizer, diretas já para prefeito. O que era uma coisa que o governo chinês tinha prometido a eles que eles fariam algum dia, mas depois que o Xi Jinping chegou na presidência, isso foi completamente abandonado. O governo Xi Jinping é um governo muito centralizador. Ele é um governo mais fechado politicamente, em vários aspectos, do que foram os governos anteriores. O governo Deng Xiaoping, o governo de Jiang Zemin, do Hu Jintao. Xi Jinping está concentrando muito mais poderes nele mesmo, em Pequim, em detrimento das regiões especiais, como Hong Kong, como Xinjiang, essas regiões de fronteira que são mais complicadas, mais turbulentas na China. E esses protestos de 2014 não conseguiram, não conquistaram esse direito a eleger diretamente o seu executivo-chefe, mas eles abalaram essa relação com a China continental. E agora, em 2019 e 2020, a gente teve uma segunda leva de grandes protestos, cujo estopim foi uma proposta de lei de extradição para facilitar a extradição para a China continental de pessoas envolvidas em crimes políticos, pessoas que de alguma maneira estivessem incomodando Pequim. E isso acabou virando quase que um levante popular em Hong Kong. Foram meses e meses de grandes manifestações. No ano passado, a gente fez um debate muito legal sobre os protestos de Hong Kong com a jornalista brasileira Luísa Duarte, uma amiga minha que na época morava em Hong Kong, e ela passou para a gente o que ela estava ali cobrindo. Foi muito legal. Quem esteve presente deve estar lembrado da alta qualidade das discussões. E, enfim, é uma série de... Até o estopim foi essa lei de extradição, mas o que estava em jogo ali era a vontade dos moradores de Hong Kong em manter a autonomia da cidade e manter essas liberdades cívicas, essa relativa autonomia política que eles desfrutam na China contemporânea e que tem sido diminuída, desde que o Xi Jinping chegou ao poder. E o governo reprimiu as manifestações, embora não tenha ocorrido um massacre. Aliás, eu estava conversando recentemente com a Luísa, que agora mora em Nova York, e ela estava cobrindo os protestos do Black Lives Matter nos Estados Unidos. E ela comentou com a gente que, numa live que a gente fez há poucas semanas, que ela achou que a violência policial foi maior nos Estados Unidos, na repressão ao Black Lives Matter, do que foi em Hong Kong. Que a polícia de Hong Kong se controlou muito, se segurou muito, em particular no conflito com os jornalistas. Mas o governo chinês reprimiu esses protestos e ele respondeu a essa nova onda de manifestações em Hong Kong com uma nova lei de segurança nacional, que entrou em vigor agora, no início do ano. E é uma lei muito dura, muito forte, e que, basicamente, coloca ali para esses moradores de Hong Kong, se cria uma polícia política dentro da polícia de Hong Kong, tem tribunais mistos com os juízes indicados por Pequim. Quer dizer, é uma lei que não acabou com esse modelo de um país, dois sistemas, mas tornou esse modelo mais duro, tornou esse modelo mais cheio de restrição. O Felipe colocou ali no chat uma tradução da lei para o português, um resumo da lei para português. Tem o texto dela inteiro traduzido para inglês também, para quem quiser. E é uma lei que, inclusive, onde o Estado chinês se autoconcede o direito de processar pessoas em outros países por riscos à segurança nacional em Hong Kong. Então, se você tem um ativista britânico, por exemplo, que está organizando protestos em Londres pela autonomia de Hong Kong, em teoria, essa lei permite ao Estado chinês ir atrás desse ativista. Claro que, na prática, precisaria de uma autorização do judiciário britânico, mas a lei está sendo usada como maneira de pressionar ativistas em outros países, principalmente ativistas chineses que moram no exterior. Então, ela virou também um centro de confronto entre o Ocidente e a China. E, olha, com o Biden, provavelmente esse tema de Hong Kong vai ganhar aí um status muito maior. Um outro tema que tem sido frequente nessas questões de direitos humanos na China contemporânea é a questão da religião. No período maoísta, a religião foi duramente reprimida na China. Hoje em dia, há uma atitude diferente, e uma atitude que tem sido de valorização por parte do governo chinês das chamadas religiões tradicionais da China. O confucionismo, o taoísmo, o budismo. Então, em muitos
casos, o governo tem estimulado, por exemplo, a reforma dos templos antigos, um turismo de matriz religiosa na China, mas isso está muito restrito a essas religiões mais aceitáveis pelo governo. E tem algumas outras religiões onde essa história é mais complicada. A gente vai ver daqui a pouquinho a questão da religião muçulmana, né, em especial em Xinjiang. Tem todo um problema com o catolicismo, porque qual é o grande medo dos chineses? Não é a religião em si mesma, mas é o risco de que você tenha uma igreja controlada por uma organização estrangeira ou uma igreja que vire um poder autônomo dentro da China e que leve ao questionamento do próprio governo chinês. Então, qual é o problema deles com a Igreja Católica? Porque é uma organização estrangeira altamente centralizada lá no Vaticano, que está fora do controle do Estado chinês. Então, tem uma negociação em curso super interessante, delicada, entre o Vaticano e o governo chinês pelo direito de nomear os bispos católicos na China. E, atualmente, eles estão com um acordo provisório, que vem desde o ano passado, pelo qual o Vaticano reconhece os bispos que o governo chinês nomeou. Então, é um equilíbrio ali muito precário, muito tenso, em que um lado está aceitando as preocupações do outro, mas eles não chegaram ainda num acordo definitivo. E se vocês conhecem bem a história da Europa, vocês talvez estejam achando essa história familiar, porque ela se parece com a chamada querela das investiduras, que ocorreu ali pelo século XI, século XII, que era essa disputa entre o Papa e os reis da Europa, por quem tinha o direito de nomear os bispos. Então, tem algo semelhante acontecendo agora na China. Eu diria, Maurício, desculpe, toda vez que eu leio sobre as atuais questões da Igreja Católica e da República Popular da China, eu também sempre penso nas leituras passadas que eu fiz sobre o começo do período napoleônico, que Napoleão também teve que se resolver com uma revolução que tinha rachado completamente com a Igreja Católica, que tinha quebrado com a autoridade, tinha instaurado uma autoridade totalmente secular, e ele, como uma figura de conciliação, tinha que tentar fazer um meio de campo entre o Vaticano, entre o Papa Napoleão e prendeu o Papa, né, e depois se autocoroou imperador, né? Exato. Eu diria que acabou dessa forma, né? Atualmente o governo chinês está um pouco mais diplomático, né? Está aí. Sim. Mas, por exemplo, Taiwan até hoje, Taiwan, o Vaticano até hoje reconhece Taiwan, por exemplo, em grande medida por causa desse conflito religioso. Né? Então, é uma negociação super interessante, extremamente delicada. Algumas semanas, por exemplo, o secretário de Estado americano visitou a Itália e ele fez uma crítica frontal ao Vaticano por causa desse acordo com o governo chinês, e o Papa se recusou a receber o secretário de Estado. Quer dizer, é um negócio que mexe com o poder num nível global, realmente. Mas, claro, a diplomacia do Vaticano é extremamente sofisticada, né? Ela opera em várias camadas, e ela tem uma visão de longo prazo que nenhuma democracia ocidental tem. Né? E ela está tentando estabelecer algum nível de diálogo, algum nível de confiança com o governo chinês. E além dessas religiões históricas, tradicionais, tem o problema do governo da China com novas religiões. E uma delas é a Falun Gong. A Falun Gong é um grupo, uma seita religiosa, né, que está em vários países, até aqui no Brasil. Eu já vi a Falun Gong aqui na Terra do Flamengo, no Rio de Janeiro. E que ela é uma mistura dessas crenças da nova era, né, de autoajuda, tem um pouquinho de ginástica, um pouquinho de artes marciais, das religiões tradicionais chinesas. Né? E é um grupo que cresceu muito na China nos anos 90, justamente porque ele oferecia alguma coisa em termos de preencher um certo vazio espiritual, um certo vazio cultural da sociedade chinesa daquela época. Aquelas pessoas que estavam um pouco cansadas daquele materialismo comercial da China da Era da Reforma e queriam alguma coisa que desse um pouco mais de sentido nas suas vidas. Algumas se voltaram para a religião tradicional, para o budismo, para o taoísmo, e outras foram para o Falun Gong. E, bom, por que a Falun Gong estava ali preocupando o governo chinês? Não era por causa da doutrina religiosa dela, que é inofensiva, mas porque ela começou a se tornar um movimento autônomo, fora do controle do Estado.
Então, o governo começou a tentar controlar um pouco mais a Falun Gong. Isso gerou grandes protestos, né? Gente indo para a rua protestar contra o governo. O governo se assustou e baniu a Falun Gong em 99, né? Prendendo vários de seus líderes, torturando vários de seus líderes. Né? Então, virou realmente um caso até global mesmo, até internacional, né? em função dessa violência. Bom, o que eu dizia para vocês na negociação do Vaticano, né? Então, já falei bastante disso, né? Então, vou só dar um pouco mais de detalhe, porque isso é um tema super interessante. Existe uma igreja oficial católica, uma igreja criada pelo governo chinês, chamada Associação Católica Patriótica. E o governo chinês exige que todos os católicos façam parte dela e que só aceitem a missa rezada pelos padres e pelos bispos reconhecidos por essa associação. Só que muitos dos católicos não aceitam isso, e eles vão para missas clandestinas, né? Bom, o catolicismo nasceu como uma religião clandestina, né? As catacumbas lá em Roma, né, tem 2000 anos de experiência nisso. Então, assim, é difícil você erradicar uma religião que tem esse nível de força cultural, esse nível de tradição. Mas com o Papa Francisco, né, desde 2013, a gente está vendo uma aproximação entre a igreja e o regime chinês. Mas é sempre muito complicado, é sempre muito delicado. Tem muitos católicos mais conservadores que não concordam com o que o Papa Francisco está fazendo, que acham que deveria ter uma postura de resistência ao Estado chinês, de resistência ao Partido Comunista. E é claro que tudo isso fica ainda mais tenso nas condições atuais, né, das relações entre os Estados Unidos e a China. E, aliás, um dado muito interessante, muito curioso do Biden, que tem sido pouco mencionado. O Biden é católico. O Biden é apenas o segundo presidente na história dos Estados Unidos a ser católico. Até agora, o primeiro e único tinha sido John Kennedy, né? Então, como é que o catolicismo do Biden vai influenciar? Ou será que vai influenciar? Será que vai ser um tema? Porque, por exemplo, o Kennedy foi sempre muito cauteloso de que a religião dele não era uma questão política. Ele sempre procurou se afastar de qualquer coisa que pudesse dar uma indicação de que ele estava servindo aos interesses da Igreja Católica. Mas o Kennedy foi presidente há 50 anos, né? E os Estados Unidos hoje são um país muito diferente. Tem muito mais católico nos Estados Unidos hoje do que na época do Kennedy, por causa do aumento da imigração latino-americana. E a gente pode argumentar que a religião hoje é mais importante para a política americana do que ela era nos anos 60. Então, eu estou muito curioso para ver como é que o catolicismo do Biden vai influenciar, ou se é que vai influenciar, de alguma maneira, nessa política externa. Um outro tema super importante nessa agenda de direitos humanos da China contemporânea é a questão do Tibete e a questão das minorias étnicas e religiosas. Né? Logo, logo, o Felipe vai falar de Xinjiang. Bom, o Tibete foi, durante muitos séculos, um reino independente ali na Ásia Central, chegou a ser um grande império, inclusive no auge de seu poder, chegou até mesmo a conquistar a capital da dinastia Tang na China. Mas, desde o século XVII, o Tibete virou parte do Império Chinês. Virou um estado que prestava tributo, que prestava homenagem ao Império Chinês. E, na medida em que aquele Império Chinês tradicional da dinastia Qing foi se transformando num Estado-nação, né, com a proclamação da República no início do século XX, a gente viu em outras aulas que foi um processo muito difícil, muito turbulento, e que, nesse processo, o Estado chinês perdeu o controle sobre uma grande parte do seu território, em especial dessas periferias que eram controladas, que eram majoritariamente áreas de minorias étnicas, né? Que não eram chineses Han, que eram tibetanos, que eram uigures, né? Que eram pessoas que tinham outra etnia e uma religião diferente daquela da maioria dos chineses. Então, isso aconteceu também no Tibete. Na primeira metade do século XX, o Tibete foi praticamente um reino independente. Ele se autogovernava, né? Ele era governado por um rei sacerdote chamado Dalai Lama. Dalai Lama é um título, né? Significa o lama oceânico, né? o lama, o sacerdote do oceano. Só que nenhum país reconheceu a independência do Tibete. Ele era, na prática, um reino que se autogovernava, mas ele não era reconhecido como um país independente. Quando os comunistas venceram a Guerra Civil, muito rapidamente também eles acabaram retomando o controle do Estado chinês sobre o Tibete e começaram uma
uma onda de repressão política que existe até hoje. Eles não proibiram o budismo tibetano, ele continua lá, firme e forte, mas eles têm procurado controlar o exercício dessa religião. Então, eles perseguiram muitos monges, destruíram monastérios, colocaram ali censores governamentais para acompanhar o que é dito nas cerimônias religiosas. Quer dizer, tem todo um processo de repressão cultural, repressão religiosa, e eles estimularam muito a migração de chineses Han para o Tibete para tentar manter ali os tibetanos sob controle. Que é o que eles fazem também em Xinjiang, como a gente vai ver com o Felipe. E nos anos 50, né, num período particularmente duro dessa repressão, o Dalai Lama fugiu do Tibete. Ele escapou na calada da noite, atravessou ali a cordilheira do Himalaia e foi para a Índia, onde ele vive até hoje. É o mesmo Dalai Lama, ele entrou no trono muito jovem, criança ainda, hoje ele é um homem idoso, mas ele está no trono há muitas décadas. Só que o que aconteceu dos anos 50 para cá é que passou a haver no Ocidente uma simpatia muito grande pelas religiões orientais, em particular pelo budismo, que era uma coisa que anteriormente era muito restrita ali a um grupo de entusiastas, e hoje não. Você tem centros de meditação budista no mundo inteiro. Até aqui no Rio de Janeiro a gente tem centro de meditação tibetana, na Zona Sul do Rio. Então virou uma coisa global, virou uma simpatia global. E o Dalai Lama se tornou uma celebridade global. Ele escreveu diversos livros, que, aliás, eu recomendo para vocês. Os livros do Dalai Lama são excelentes. Ele faz uma ponte entre a filosofia religiosa tibetana e a psicologia contemporânea. O budismo é uma tradição filosófica e religiosa muito rica, muito interessante, né? E que virou uma religião global, né? Com muitos adeptos no Ocidente a partir dos anos 60. Então, por exemplo, a gente teve muitos filmes produzidos em Hollywood que falavam do Tibete, que falavam desse momento, que elogiavam muito o Dalai Lama, né? Então, filmes como 7 anos no Tibete, Kundun, O Pequeno Buda, sempre contando um pouco dessa história do Tibete e explicando um pouco essas tradições religiosas e culturais tibetanas para o Ocidente. Então, a questão tibetana virou uma questão muito popular no Ocidente. Claro que hoje em dia, depois que a China ascendeu economicamente, ninguém mais faz filme sobre o Tibete. Nenhum governo mais recebe o Dalai Lama, né? Porque virou um tema politicamente muito complicado. Falar do Dalai Lama é um tema tabu na China, né? Ele é completamente cerceado lá, e ninguém quer comprar essa briga. Mas o Dalai Lama continua lá, mora no norte da Índia e ele viaja ao mundo inteiro, divulgando a religião tibetana, divulgando as suas tradições, né? Agora, o que existe hoje não é um movimento separatista. O Dalai Lama não está defendendo a independência do Tibete. O que ele defende é que o Tibete permaneça parte da China, mas com uma autonomia política, religiosa e cultural maior do que aquela que o Tibete tem hoje. Bom, além do Tibete, a gente tem a questão de Xinjiang. Então, Felipe, vou passar agora a bola para você explicar para a gente um pouco o que está acontecendo lá. Certinho, professor. Boa tarde. Boa tarde, gente. Vou aqui compartilhar minha apresentação. E só para complementar um pouco o que o professor comentou, né? Vou falar sobre Xinjiang, mas com relação ao Tibete, geopoliticamente, se vocês perceberem aqui pela... Deixa eu botar aqui para apresentar. Geopoliticamente, o Tibete fica muito próximo da Índia, né? Então, com essa onda, vou falar assim, nacionalista, que hoje a Índia vive com o primeiro-ministro Narendra Modi, uma parte da opinião pública indiana apoia que o reconhecimento do Tibete como um estado independente, ou seja, que a Índia diminua as relações com a China e passem a apoiar o Tibete como um estado independente, justamente nesse ambiente de confronto de potências ali regionais, né? Entre Índia e China. E muitas pessoas perguntam, poxa, por que o Tibete é tão importante? Mas porque a gente está falando dos Himalaias, né?
o platô tibetano, e é a região onde nascem os principais rios que desaguam tanto na China continental, tanto na Índia e no sul da Ásia. Então, é altamente estratégico ter controle sobre a província do Tibete, justamente na questão hídrica, né? Estamos falando de países muito populosos. E Xinjiang, que é o que eu vou falar agora, tem as suas relações muito próximas, históricas, com a União Soviética. A União Soviética apoiou a pré-ascensão do Partido Comunista na China. A União Soviética apoiou uma independência de Xinjiang, justamente naquela ideia, né, de dividir para conquistar. Justamente porque ela tinha hegemonia ali na Ásia Central, né, Cazaquistão e tudo mais, pertencia à União Soviética, então a União Soviética apoiou Xinjiang. Então hoje a gente consegue entender por que Xinjiang e Tibete são províncias tão importantes para a China. Felipe, antes de você puxar para Xinjiang, só para não perder o fio sobre o Tibete, um último e muito breve comentário que eu estava lendo outro dia que parece ser super interessante, que é o seguinte: como o professor falou, Dalai Lama é um cargo, certo? E é um cargo, como ele também disse, professor, apontado numa idade muito jovem. Então, o que muitas pessoas que acompanham o tema preveem, que o próximo imbróglio que pode vir a acontecer é a existência de 2 Dalai Lamas, porque o senhor que hoje é o Dalai Lama virá a falecer e, ao que parece, salvo uma conciliação um pouco difícil, muito difícil de imaginar nesse momento, essas facções diferentes, uma oficial de Pequim e outra que vive no exílio, apontarão seus respectivos Dalai Lamas e possivelmente haverá uma confrontação sobre a legitimidade da liderança religiosa, que no fim das contas a gente viu que tem uma forte importância política. Era só isso que eu queria colocar, que é algo que deve vir a acontecer e é super importante com outros lamas, né? A gente pode fazer um paralelo, é como se na Igreja Católica o Papa e os cardeais fossem escolhidos ainda crianças porque eles foram identificados como a reencarnação de líderes religiosos que já haviam falecido. E quem vai dizer que essas crianças são a reencarnação são esses conselhos dos monges tibetanos, né? E é claro que isso acaba levando a conflitos com a autoridade política, né, do governo chinês. Não, perfeito. E o que tudo isso tem em comum, Xinjiang, Tibete, Taiwan, Hong Kong, toda essa questão católica, é justamente a ideia do Partido Comunista de que eles têm o poder, a legitimidade no território chinês. Eles não aceitam concorrência, seja no Vaticano, seja em Taipei, seja na Rússia ou nos Estados Unidos. É a China que possui legitimidade ali, controle, o Partido Comunista, na verdade. E aqui, indo para os dados principais, né, Xinjiang foi incorporada pelo Império Chinês na dinastia Qin, né, a última dinastia, no século XVIII, e justamente como o Gabriel já havia falado em umas aulas anteriores, Xinjiang significa nova fronteira, né? E é uma região autônoma, ou seja, como o professor falou, com relação ao Tibete e tudo mais, possui alguns preceitos que outras províncias não têm na China, né? E ela também é conhecida como Turquestão chinês, justamente fazendo oposição ao Turquestão russo, que na época da União Soviética, e Turquestão oriental. É um território, é a maior província da China, né? E a 8ª maior subdivisão do mundo, ou seja, o 8º maior estado ou província do planeta. 10% do seu território é cultivável, ou seja, 90% não é cultivável, justamente porque pelas regiões, pelo clima, né, pelo solo, pelo relevo, é uma região muito problemática, muito distante em termos de clima e tudo mais, o que não propicia que não seja um Brasil, né, onde tudo planta nasce. É uma população estimada em 25 milhões de pessoas e de uma riqueza étnica enorme na China. Então, possui os uigures, que estão na mídia, né? Mas também possui muitos Hans, justamente quando o Partido Comunista ascendeu no poder, eles incentivaram essa migração, como aconteceu também ao Tibete. Eles incentivaram essa migração para Xinjiang para que houvesse uma mistura ali
na província. Também possui os ruis, cazaques, das etnias do Cazaquistão, os kirguizes das etnias do Quirguistão, tibetanos, mongóis, russos ali na província. Então, ou seja, é uma província muito rica etnicamente, e isso também se reflete em termos linguísticos, né? Então, o Partido Comunista tem incentivado muito nas escolas o ensino do mandarim, nessas regiões, para que haja essa unificação em termos linguísticos. E eu encontrei essa informação na internet de que cerca de 23 mil mesquitas que existem na China, cerca de 30 mil mesquitas que existem na China, 23 mil estão em Xinjiang. Ou seja, os uigures, que são a maior etnia da região, ela é de ascendência turca, né? Ela tem as suas origens na Turquia e é muçulmana. Então, isso faz com que até haja alguns laços com povos, com outras etnias ali da Ásia Central e do Oriente Médio e tudo mais. Em termos econômicos, é uma economia tradicionalmente agrária, extrativista, embora haja projetos de incentivos industriais, de desenvolvimento do setor privado, principalmente áreas de energia e infraestrutura. Então, desde os anos 2010, né, nessa década, foram descobertas reservas de carvão, gás, petróleo, uma das maiores do país. E cerca de 60% do PIB de Xinjiang advém desse setor do petróleo, né, dos hidrocarbonetos. É uma região que também produz muitas uvas, melões, pera, nozes, passas, molho de tomate, mas e também produz trigo, milho e arroz, mas o cargo-chefe é a produção do algodão, né? 84, quase 85% de todo o algodão da China vem de Xinjiang. E em torno de 25% de todo o algodão do mundo vem de Xinjiang, né? Então, isso mostra a grande pujança, justamente desde os anos globais, né? A grande importância econômica de Xinjiang para o mundo é a questão do algodão. Porque a gente vai ver, o Felipe vai entrar nesse ponto agora, né? Tem uma discussão muito grande de sanções comerciais contra a China por causa do que está acontecendo em Xinjiang, dessa repressão à minoria muçulmana. Só que se isso acontecer com algodão, por exemplo, você vai ter um enorme impacto na indústria têxtil no mundo inteiro, porque ela depende desse algodão. Xinjiang é mais importante para a China por outras razões, pela questão do petróleo, pela questão militar, de segurança, mas globalmente, internacionalmente, a influência dela vem por causa do algodão. Perfeito. Tanto é que, para comprovar essa ideia, né, é uma notícia que saiu esse ano, saiu há alguns meses atrás. Os Estados Unidos preparam proibição de importações de algodão e tomate de Xinjiang, justamente nesse contexto de disputa, né, de impasse, de disputa de guerra comercial, de disputas tarifárias. Então, ou seja, são os Estados Unidos de Trump tentando atrapalhar o desenvolvimento chinês. Como é que se faz isso? Aumentando as tarifas sobre os principais produtos que a China exporta. E um deles é o algodão que advém de Xinjiang. Não só essas sanções econômicas, mas eu joguei depois, mas sanções políticas também. Membros do Partido Comunista de Xinjiang estão impedidos de entrarem nos Estados Unidos. Ou seja, também são sanções políticas sobre Xinjiang. Mas isso no contexto dos direitos humanos, o tema da aula de hoje. Existem muitos receios de que a China, nesses campos que ela chama de reeducação, né, ela promove ali, coloca pessoas, essas minorias étnicas, ela coloca ali nesses campos de reeducação, e ali eles são educados, são treinados, e, enfim, há notícias de que há trabalhos forçados ali nesses campos, justamente para que o discurso oficial do Partido Comunista é de que essas minorias não podem tem que ser fiéis à autoridade do Partido Comunista. Então, por isso que elas estão nesse campo.
e acende também esse movimento pró-independência de algumas lideranças dessas minorias étnicas que querem a independência de Xinjiang frente à China. E se vocês podem perceber, chegou até um dos campos de manifestação até na própria Casa Branca, nos Estados Unidos. Então, ou seja, eles querendo levar esse movimento para todo mundo. Alguém ia falar alguma coisa? Então, por que Xinjiang também é importante, como o professor também falou, né? É a questão da segurança, né? Se vocês olharem no mapa, Xinjiang fica próximo desses países da Ásia Central, do Sul da Ásia, regiões que possuem células terroristas, Al-Qaeda está ali, o Talibã. Então, os chineses têm receios de essas minorias étnicas muçulmanas tenham contato com essas células terroristas, justamente para que esses movimentos de terrorismo internacional não consigam afetar a própria China. Então, tem todo um pretexto de segurança nacional. Eu encontrei isso daqui na internet, o movimento de dependência do Turquestão Oriental. Se vocês perceberem, tem o apoio da Al-Qaeda, sabe? Tem o apoio do movimento islâmico do Uzbequistão. Então, ou seja, os chineses têm receios dessas proximidades, do que isso pode acontecer no seu território. Tanto que diz que a fofocas, né, de que os chineses vão construir a segunda base fora do seu território, depois do Djibouti, né, na África, será no Afeganistão, justamente nesse corredor aqui, o corredor do Wakhan, do Afeganistão. Tem uma pequena fronteira com o Afeganistão, em torno de 50 quilômetros apenas, e que está ali por razões de segurança, né? Porque também é uma maneira dos chineses controlarem o que está acontecendo no Afeganistão. Isso. No Afeganistão, no Tibete, no Xinjiang e também nesses estados que uma parte da população desses estados aqui, o Uzbequistão, os quistões, eles são bastante críticos à presença da China. Então, ou seja, é uma base ali bem estratégica que os chineses se diz, né, que estão construindo. E eu trouxe esse mapa aqui que mostra os países que apoiam e que criticam a China na questão de Xinjiang, né? Então, em azul escuro são os países que criticam a política chinesa para Xinjiang. Então, se vocês verem, são os Estados Unidos, toda a Europa, e Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Japão, criticam o posicionamento chinês. Existem aqueles que só no discurso falaram que, poxa, os chineses deveriam maneirar, não concordo muito bem, e aqui levanto Turquia, né, principalmente, já que essas minorias étnicas têm origem na Turquia, e a Turquia, você sabe que é um país islâmico também. Tem aqueles que apoiavam a China, mas não apoiam tanto, tentaram se afastar da questão. Vocês podem ver muitos países da África, Bolívia, aqui, se não me engano, Suriname, né? E alguns países ali da Ásia Central, Filipinas. Existem aqueles países que continuam a apoiar a China, a Rússia, Coreia do Norte, Irã, Paquistão, justamente os grandes aliados da China, né? Laos, Camboja, e tem aqueles que às vezes apoiam, às vezes não, que são esses mais clarinhos aqui, Arábia Saudita e Iêmen, que são países islâmicos, mas que por alguma dependência econômica da China, por alguns interesses da China, eles não se argumentam muito. E esse mapa aqui é só para mostrar que o mesmo da ópera, né, Felipe, é que os opositores mais rigorosos do que a China está fazendo em Xinjiang não são os outros países muçulmanos. É o Ocidente. Exato. Né? Exato. Estados Unidos, Europa Ocidental, Canadá, Austrália. Exato. É interessante também como é que essas coligações de aliados e inimigos vão se desenhando. Exato, professor. E esse mapa aqui é justamente para evidenciar mais ainda isso. Esses países que estão com as fronteiras, né, numa linha mais grossa, né, fazem parte do membro da Organização de Cooperação Islâmica. Então, ou seja, os países membros da Organização de Cooperação Islâmica, em vermelho, apoiam
o que os chineses fazem em Xinjiang. Muitas vezes não é por desconsiderar ali as minorias, mas muitas vezes é porque eles têm questões étnicas também internas, e que se você apoiar se você criticar o que os chineses fazem em Xinjiang, uma vez você fazendo no seu território, você pode também receber críticas internacionais. Então eles pretendem não se intrometer muito na questão, talvez porque eles tenham também problemas de separatismo interno, né? E também, agora, para concluir, como é que os chineses lidam com isso? O que eles tentam fazer com Taiwan, com Hong Kong, justamente aproximar, em termos de infraestruturas, em termos econômicos, esses territórios. Então, ou seja, Xinjiang é países muito grandes têm problemas, tem preocupação na integração territorial. É assim com o Brasil, foi assim com os Estados Unidos, com a Rússia, e a China é a mesma coisa. Então, eles planejam, eles pretendem integrar todas essas regiões mais afastadas, muitas vezes mais pobres, enfim, que ainda não chegaram a algum padrão de desenvolvimento tecnológico. Eles tentam integrar as regiões mais ricas da China. São justamente essas regiões costeiras, né, como a gente vem falando nas aulas. Então, o projeto da nova Rota da Seda, em grande medida, é justamente isso: integrar esses territórios mais fronteiriços à região rica da China, mas também por eles serem porta de saída do território chinês ao restante do mundo, ao Paquistão, Ásia Central. A gente vai ter uma aula só sobre a nova Rota da Seda daqui a 2 semanas, né, no dia 23. Que é o grande projeto chinês de investimentos globais em infraestrutura. É a iniciativa chinesa mais importante de política externa hoje em dia, e eu diria que a mais importante no mundo, talvez, desde o Plano Marshall americano, lá ao fim da Segunda Guerra Mundial. Perfeito. Então, é assim que os chineses têm lidado com a questão. E justamente, só para concluir, todas as sanções políticas que os chineses têm sofrido, né? Não só na ONU, muitos países tentando, nas comissões de direitos humanos, levando a questão de Xinjiang na ONU, mas os próprios Estados Unidos. Em julho desse ano, os oficiais do Partido Comunista não podem entrar nos Estados Unidos, levanto o Shen Quangong, que é justamente o secretário-geral do Partido Comunista em Xinjiang. Ele não pode entrar nos Estados Unidos, ele sofreu sanções econômicas também. E só por curiosidade, ele também foi secretário-geral do Partido Comunista no Tibete. Então ele tem uma expertise nessas regiões mais afastadas da China. E por último... O que significa ser o secretário-geral do partido numa região, né? É mais importante do que ser o governador. O secretário-geral do partido dá as diretrizes do que vai ser a ação política do Estado chinês naquela região, e o governador é a pessoa que simplesmente vai executá-la. E, a título de curiosidade, a questão de Xinjiang hoje, e de Hong Kong também, acabou batendo com muita força no filme da Disney, Mulan. Isso. É um filme que não chegou ainda no Brasil, né? Vai chegar agora esse mês, né? Quando a Disney+ começar a transmitir aqui no Brasil. Mas esse filme foi feito em Xinjiang, e a Disney agradece nos créditos do filme a várias autoridades do Partido Comunista em Xinjiang. E isso gerou uma enorme repercussão dos movimentos de direitos humanos. O filme em si não tem nada a ver com o Xinjiang atual. É uma lenda da antiguidade, de uma moça que se disfarça de rapaz para lutar na guerra, né? No lugar do pai. Mas o fato de que a Disney fez o filme em colaboração com autoridades chinesas em Xinjiang, num momento em que há uma enorme repressão política naquela região, gerou toda uma repercussão. E aí, para piorar, para entornar o caldo, a estrela do filme, a atriz principal, vai a público elogiar a polícia de Hong Kong por estar descendo a porrada nos manifestantes pró-democracia na cidade. Então, aí juntou tudo, né? Então, o filme está sendo boicotado de todos os lados por causa disso. Não, exatamente. E a última, professor, que saiu no The Guardian, né, saiu tem alguns dias, dia 6 de novembro, de que os Estados Unidos tiraram esse grupo chamado Movimento Islâmico do Turquestão Oriental. Os Estados Unidos tiraram esse grupo da lista do terror deles. Então, ou seja, é mais um indicativo de que os Estados Unidos estão criticando os chineses, e é isso. Então,
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, eu acho que é. E só uma curiosidade em relação às eleições, desculpa interromper, não existe nenhuma perspectiva de mudança nesse quadro com a chegada do Biden, né? Porque, assim, essa pauta, né, anti-China, digamos assim, ela é uma pauta meio suprapartidária nos Estados Unidos, né? Não é algo que... Ela hoje é uma das poucas pautas nos Estados Unidos que são apoiadas tanto pelos democratas quanto pelos republicanos, né? Eles discordam em tudo que você pode imaginar, mas eles concordam que a ascensão da China é um problema para os Estados Unidos. Mas eu acho que haverá uma mudança com o Biden, sim. Não nessa questão da hostilidade com relação à China, mas no modo como essa política americana vai ser implementada. O que a gente pode esperar com o Biden? Primeiro, um retorno a uma diplomacia mais tradicional de valorização das organizações internacionais, de valorização dos aliados americanos na OTAN, que foi uma coisa que se enfraqueceu muito com o Trump. E segundo, com o Trump, essa agenda de conflito com a China ficou muito concentrada na questão da economia, principalmente no comércio. Eu acredito que com o Biden a gente vai ter para essa relação também temas de direitos humanos, Xinjiang, de Hong Kong, também temas ligados ao meio ambiente, que estão presentes também, né? Direitos humanos nunca saíram dessa pauta, mas eles estavam mais sendo tocados pelo Congresso americano e não tanto pelo Trump. Acho que agora vai mudar de figura. Tanto que há uma discussão enorme, né, sobre quem a China preferia que ganhasse a eleição. E, olha, aparentemente, isso é controverso, né, um tema de muita disputa, mas aparentemente a China estava mais tendendo ali para o lado do Trump. Pelo menos até agora, os chineses não deram parabéns para o Biden. Foram um dos poucos países a não fazer isso, né? Também foi a Rússia, também a Turquia, o Brasil, né? Os países que ficaram ali mais incomodados com essa vitória do Biden, né? E faz muito sentido isso, porque a política externa do Trump era de renegar as estruturas que os Estados Unidos ajudaram a fundar, né, as instituições internacionais do pós-Segunda Guerra. Então, como eu falei, os japoneses estão com muita bronca do Trump por ele ter saído do TTP, né, que seria um grande arcabouço ali para conter a China. Enfim, saindo de organismos da ONU e tudo mais, o Biden deve ter uma pegada diferente, não sair, mas atuar cada vez mais e mobilizar os aliados ali do entorno da China. Maravilha, super obrigado, Felipe. Bom, a gente vai entrar agora num tema que o Gabriel vai apresentar, que é a questão de migrações e direitos humanos dentro da China, o chamado sistema UCOW, que é uma peculiaridade chinesa, né? Uma coisa que existia também na antiga União Soviética, que são as restrições para a migração dentro da própria China, principalmente para o chinês que vive na zona rural e quer ir morar e trabalhar numa grande cidade. E por que isso é muito difícil, por que isso é permeado ali de proibições, de restrições. Então, Gabriel vai explicar para a gente como é que esse sistema funciona. Obrigado, professor. Já estou passando aqui para a minha própria tela. Vocês já enxergam o meu roteirinho? O seu fundo de tela é um negócio... O meu fundo de tela são os dançarinos? É uma propaganda, exato. Então fica aí o registro. Ele muda quase semanalmente, mas hoje está assim. De todas as coisas que esse negócio de ficar mostrando tela passa para os outros, até que a saída é das menos, né? Podia ser algo mais constrangedor, né? Vou passar aí toda uma quarentena sem ter pagado muito mico na internet, felizmente. Bom, pessoal, o professor já adiantou bastante. Eu vou ser, imagino que super breve, até porque, como na semana passada, quando eu falei um pouquinho com vocês sobre a política de filho único, eu acho que o RUCOW é um assunto um pouco mais bem conhecido aqui. Mas, caso não, estamos aqui para introduzir, né, a questão. Então, o sistema do RUCOW, na verdade, o RUCOW é o nome do documento, então vamos, né, pelo começo. Então, o RUCOW é esse documento, um registro, digamos que é um análogo a uma carteira de identidade, um CPF que nós temos por aqui, que vai incluir o seu nome, nascimento, é um registro domiciliar, então essa é a diferença, não é uma coisa totalmente individualizada, então registra
uma certa filiação, certo? Seus parentes, o estado civil, e, principalmente, há o componente geográfico, que é o mais importante, é o lugar onde você nasceu e está designado para permanecer, salvo com a mudança do RUCOL. Então, na última aula, por exemplo, nós falamos um pouquinho da política do filho único, como isso estava intimamente conectado, essa tentativa do governo chinês de controlar a taxa de natalidade da população, estava intimamente conectada com uma preocupação demográfica, que é muito típica do século XX, principalmente da segunda metade do século XX, certo? É uma preocupação de muitos países do terceiro mundo, principalmente, suas grandes populações e suas grandes migrações internas. Então, o RUCOL é esse documento em que vai, por exemplo, me designar, fosse o chinês, como um habitante da cidade, de certa cidade. Eu teria um RUCOL urbano, em detrimento de um RUCOL rural. Toda a ideia aqui é justamente restringir, atenuar grandes migrações internas que poderiam acabar em graves mazelas sociais, de inchaço de cidades e todas as questões socioeconômicas que decorrem desse inchaço. Nós conhecemos esse processo no Brasil, certo? É algo que aconteceu durante o século XX, como eu falei agora há pouco, que é algo comum em outros países, principalmente do terceiro mundo. Um tema também que atravessou várias das nossas aulas, né? Como no período maoísta, a cidade foi privilegiada em detrimento do campo. Sim. Era na cidade Exatamente. que tinha a política social, era na cidade que tinha melhores oportunidades de trabalho, e que era para uma minoria, era para o que era, na prática, uma elite daquele sistema do comunista no período maoísta. E é claro que quem estava na zona rural muitas vezes queria sair também. Muitas vezes queria ir para a cidade em busca dessas oportunidades, e o regime queria controlar isso. Exato. Então, o professor exatamente já adiantou um ponto-chave, que é o RUCOL, ao me registrar como um habitante rural e não urbano, ele tenta me segurar nesse lugar. Ele faz com que os serviços públicos ofertados pelo Estado chinês estejam conectados ao tipo de RUCOL que você tem. Então, eu só vou conseguir fazer uso da saúde pública, da educação, dos serviços de pensões, serviços de urbanização em geral, de moradia, tendo o determinado RUCOL, tendo o RUCOL certo. Então, esse sistema que tenta manter as pessoas, controlar essa migração interna, falha em determinada medida, porque as pessoas migram mesmo assim. Então, o professor adiantou a questão social que foi criada a partir desse sistema, que é as pessoas migrando para as grandes cidades, onde há mais oportunidade de emprego, onde há uma maior possibilidade, quem sabe, de ascensão social, principalmente depois das reformas e da abertura do fim da década de 70, começo da década de 80, a despeito da falta de serviços que terão. Então, o RUCOL, por exemplo, é algo hereditário. Então, um grande problema, então, é, por exemplo, casais mudam do campo para a cidade em busca de emprego. Seus filhos, então, nascidos na cidade, não têm um RUCOL urbano, tem aquele herdado de seus pais. Isso cria toda uma geração, um problema social seríssimo, que são quando isso vem traduzido em inglês, são as crianças, left behind, as crianças deixadas para trás, são crianças que, quando chegam numa determinada idade, quando precisam adentrar o colégio, muitas vezes voltam para suas províncias natais, no interior, são criados pelos avós para que possam ter essa educação, ou permanecem na cidade com os pais e têm sua educação, o seu acesso à saúde e à moradia muito debilitado pela falta do RUCOL. Eu vou, ao fim desse roteirinho... Bom, é sempre complicado a gente hierarquizar a violação de direitos humanos, né? Dizer que uma coisa é mais grave do que a outra, né? Que Xinjiang tem ganhado muito mais destaque internacional pela brutalidade do que aquela repressão,
mas esse sistema RUCOL prejudica muito mais gente. E se a gente pensar o impacto emocional dele para as famílias, né, como é que ele separa os pais dos filhos, muitas famílias os pais só veem os filhos uma vez por ano, no feriado do Ano Novo Chinês e tal, é um negócio terrível, é de uma crueldade gigantesca. Exatamente, exatamente. Isso não conseguiu, atenuou, eu não sei exatamente se há uma projeção sobre o quanto atenuou o inchaço nas grandes cidades, mas não conseguiu impedir esse movimento e, como o professor falou, cria essas questões sociais no seio das famílias chinesas muito grave, que é de separação de filhos e pais, ou eu coloquei aqui no final uma pequena matéria jornalística, um audiovisual do The Guardian, que eu não vou passar para dificultar a subida no YouTube, que são as crianças sem RUCOL nas cidades. Eu vou passar para vocês, tem o link aqui, que é justamente falando sobre um projeto social numa grande cidade chinesa de uma escola só para crianças sem RUCOL, ou seja, aquelas que não poderiam se matricular no sistema de ensino público ofertado pelo Estado chinês, que, dependendo, há subsídio, pode ser pago ou não. Há muita coisa do sistema de saúde, do sistema de educação chinesa que são pagos. Sobre isso, aqui no Rio, na FRJ, a Isabela Nogueira, eu devia citar as outras pessoas, porque o artigo foi escrito por ela e mais umas 2 pessoas, então peço desculpa, mas ela e outros pesquisadores da FRJ fazem uma pesquisa ótima sobre o estado de bem-estar social chinês, o estado, desculpa a repetição, desse estado de bem-estar social, sobre o que se recebe, o que não se recebe, que é bem diferente do que a gente está acostumado aqui. Mas, bem, isso é uma questão social reconhecida pelo Estado chinês, e assim como nós vimos na aula passada da política filho único, isso vem sendo atenuado, vem sendo paulatinamente revertido a um certo reconhecimento das falhas desse sistema. Então, em 2019, foi no comecinho de 2019 que anunciaram e no final começou a ser implementado. As restrições para se conseguir um RUCOL urbano em cidades entre 1 a 3 milhões de habitantes foram praticamente eliminadas. Qual a ideia aqui? É você, entregar os serviços públicos à população, minimizar essa violação de direitos humanos, de restrição de moradia, de saúde pública, de ensino público para crianças, e desinchar as cidades. Então, é um incentivo para aquele cara, para aquele casal, aquela família que está numa situação precária em Pequim, em Xangai, vá para uma cidade de segundo, de terceiro escalão da China atual, que é esse número de 1 a 3 milhões de pessoas. Em cidades entre 3 e 5 milhões de pessoas, né, essa Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma aliviou também essa dificuldade de conseguir o RUCOL urbano. Então, agricultores que se mudaram há tantos anos, ou pessoas com conhecimento técnico, estudantes universitários, já conseguem com mais facilidade estar legalmente, oficialmente naquela cidade. Não é uma questão resolvida, então, como vocês podem ver, esses relaxamentos da regra são muito recentes, são do ano passado, e estão longe de serem totais. Então, continua sendo muito difícil você conseguir um RUCOL urbano em Xangai, por exemplo. Você começa a aplicar o processo depois de 7 anos, é uma coisa assim, de residindo, é uma coisa absurda. Esse relaxamento das regras de 2019 vai muito nesse encontro. Então, acabou a obrigatoriedade de você estar vivendo naquela cidade enquanto você pede processo. Então, você pode viver de uma maneira digna nessa cidade entre 1 a 3 milhões de habitantes, de segundo e terceiro escalão, enquanto você passa pelo longo processo burocrático de conseguir o RUCOL em Xangai, por exemplo. É uma questão social super em voga da China contemporânea, é algo para a gente ficar ligado, assim, acompanhar, e tem muito estudo sobre, eu recomendo, eu botei coisas assim, só para vocês olharem a matéria da Caixin, que é um bom jornal em inglês da China, acompanhem também, recomendo. Eu coloquei um pequeno audiovisual da CGTN, que é a China Global Television Network, que, só um rápido parênteses, é o braço da TV central chinesa em inglês para estrangeiros. E é uma experiência bem interessante de jornalismo um pouco menos amarrado às diretrizes de Pequim. Eles tentam fazer um jornalismo um pouco mais independente, de muita qualidade técnica, visual, tudo. Realmente é uma coisa assim, que se pauta na Al Jazeera, se pauta nesses grandes conglomerados midiáticos
de países que não necessariamente são democracias ocidentais, certo? E botei também a matéria do The Guardian aqui. Eu recomendo, não botei o link, infelizmente, vou mandar para vocês uma entrevista muito boa na revista Foreign Policy, de um professor chinês da Stanford que escreve livros sobre esse assunto, tem muita dissertação e doutorado sobre o sistema de Hukou e o relaxamento. Só uma curiosidade, o próprio Xi Jinping, no seu doutorado, escreveu trabalhos sobre o Hukou e sobre a necessidade de reformar o Hukou. Ele já, no começo da década de 10, defendia certas medidas que foram implementadas só agora, em 2019. Então, é mais ou menos essa, uma apresentação super breve dessa questão social super importante da China contemporânea. O resumo da ópera, né, é que o Hukou é uma manifestação das desigualdades sociais e econômicas da China, que se expressam também do ponto de vista regional como uma desigualdade entre o campo e a cidade. Sim. A gente não teria necessidade na China de um sistema como o Hukou se as condições de vida no campo fossem tão boas quanto elas são na cidade. Sim. Não haveria vontade de incentivos para a migração massiva. Exatamente. Né? Então, como esse tema da desigualdade é um tema que atravessa hoje a China de várias maneiras, em vários aspectos. Né? Bom, um outro tema importante dos direitos humanos na China é a questão trabalhista, a questão dos movimentos sindicais, das greves. Né? E aí é um desses campos em que o fato da China ser um país governado pelo Partido Comunista cria uma série de contradições ou de tensões, né, em como se pensa essa questão. Quer dizer, se acreditaria que o Partido Comunista representa os trabalhadores. Né? Na verdade, a doutrina que o Partido Comunista Chinês tem hoje em dia é a chamada doutrina das 3 representações, de que o partido representa a maioria da população chinesa, que o partido representa a elite das forças produtivas, quer dizer, os empresários, os industriais, e que o partido representa a cultura de ponta, a alta cultura chinesa. Quer dizer, é uma doutrina muito mais voltada para um certo nacionalismo, para uma certa visão do nacionalismo desenvolvimentista da China, do que aquela ortodoxia comunista lá do Mao Tse-tung, em que o partido representava os trabalhadores, né? Os operários e os camponeses. A China de hoje é um mundo muito mais complexo do que isso. Existem sindicatos na China, mas eles são um braço auxiliar do Estado. Eles são um braço auxiliar do governo. Eles estão ali para resolver pequenos problemas práticos dos trabalhadores, para levarem negociações ou demandas dos trabalhadores para a direção da empresa. Então, eles passam muito mais por essa função auxiliar do que realmente serem um instrumento ali de defesa dos direitos dos trabalhadores. Se vocês quiserem ver um bom documentário onde esse papel dos sindicatos aparece de maneira bem interessante, é aquele filme da indústria americana, que nós já recomendamos várias vezes ao longo do curso, e tem um momento em que aquela empresa chinesa nos Estados Unidos, em que se discute o papel do sindicato chinês naquela empresa. E o presidente do sindicato é o cunhado do dono da empresa. Quer dizer, está tudo ali em família, está tudo ali organizado. Né? Muitas vezes, na verdade, esse sindicato vai atuar como se fosse um pouco o RH da empresa, como se fosse o próprio departamento de recursos humanos daquela companhia, daquela indústria. Então, está ali muito mais para fazer esse meio de campo do que realmente de ser um instrumento. Bom, existem leis trabalhistas na China, tá? Na verdade, é uma legislação até bastante extensa, mas uma coisa é o que está no papel e outra coisa é aquilo que efetivamente é colocado em prática. Então, você tem todo um arcabouço jurídico de defesa dos trabalhadores, mas muitas vezes a condição de trabalho naquela empresa, naquela fábrica, não vai ser ali a mais extensa, a mais implementada do mundo, longe disso. E tem muito conflito trabalhista na China. O trabalhador chinês não aceita de bom grado a imposição de qualquer coisa. Então, ali no gráfico, a gente tem uma estimativa de quantos conflitos trabalhistas acontecem por ano
na China. Esse número está em milhões de conflitos, ok? Bom, o que é um conflito trabalhista? Pode ser uma greve, pode ser uma paralisação, pode ser um protesto, pode ser um abaixo-assinado feito pelos trabalhadores daquela fábrica contra o diretor, contra o gerente, qualquer coisa que mostre esse nível de disputa entre os trabalhadores e as empresas. Não existe mais hoje na Constituição chinesa um direito explícito à greve, mas também não tem mais nada, também não tem uma proibição explícita. Então, não é nem uma lei dizendo que você pode fazer greve e nem uma lei dizendo que você não pode. No período maoísta, tinha o direito à greve na Constituição, mas não significava nada, porque o nível de repressão política era tão forte que a greve não existia. Hoje em dia não há mais esse direito à greve, mas as greves acontecem e elas, inclusive, estão ficando mais frequentes. E uma das razões pelas quais as greves e outros protestos trabalhistas ocorrem na China é porque o mercado de trabalho é muito aquecido. Então, você pode ter uma situação em que aquele trabalhador esteja descontente, esteja insatisfeito com as condições de trabalho naquela fábrica, mas ele vai atravessar a rua e ele vai trabalhar numa outra indústria. Ele vai trabalhar numa outra fábrica, onde há emprego, onde há possibilidade também dele ser contratado e onde ele vai ter uma condição melhor. Então, isso também acaba funcionando um pouco ali como uma válvula de escape, né? Que acaba fazendo com que, muitas vezes, a administração da empresa tenha que parar para ouvir o que aquele trabalhador está dizendo, porque o mercado de trabalho é muito competitivo. Se ela não fizer isso, ela vai acabar perdendo ali aquele operário. Agora, o sistema do Hukou é também uma maneira de controlar conflito trabalhista, porque muitas vezes esse trabalhador está naquela cidade de maneira irregular, ele pode ser deportado de volta para a sua aldeia de origem, né, para o seu vilarejo rural de origem, se ele começar a criar muito problema. Então, o Hukou é um mecanismo de controle social brutal, em várias camadas, não só na questão da mobilidade territorial, mas também em controlar como esse trabalhador vai agir na cidade, o que ele vai fazer ou deixar de fazer. É muito forte. E, bem, a gente tem também na China, nessas últimas décadas, né, desde o processo de abertura e reforma, o surgimento, a expansão de uma sociedade civil chinesa, de organizações não governamentais, de movimentos sociais. Eles estão presentes na China também. Não é tanto quanto no Ocidente, mas eles estão também crescendo, estão também se articulando, se desenvolvendo. A maior parte deles começou a partir da Conferência da ONU sobre Mulheres, em 1995, que foi uma conferência sediada em Pequim. E essa conferência foi um marco para o desenvolvimento e para a expansão da sociedade civil chinesa. A gente pode fazer um paralelo com o Brasil. No Brasil, a Rio 92, a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi sediada no Rio de Janeiro, foi um marco para o desenvolvimento da sociedade civil no Brasil. Então, tudo isso aconteceu, né? Tudo isso estava ali presente, marcado também. E, no caso chinês, essas ONGs estão atuando principalmente em questões ligadas a comércio, educação, saúde e juventude. A gente pode ver ali pelo gráfico um pouco dessas áreas de atuação delas, né? Elas estão começando a se internacionalizar, estão começando a atuar também no exterior, sobretudo em outros países da Ásia. E aí é muito o papel de fundações empresariais chinesas que têm uma agenda de combate à pobreza, que têm uma agenda de filantropia. Então, estão tentando levar para países asiáticos mais pobres essa experiência bem-sucedida da China em combate à pobreza, por uma égide empresarial, né, da perspectiva das grandes empresas chinesas se internacionalizando por meio das suas fundações. Mas elas têm também, em muitos casos, ali um diálogo, né, com o exterior, um diálogo com organizações estrangeiras,
que ficou mais difícil no período Xi Jinping, porque, como em outras áreas, né, no governo Xi Jinping, a gente tem um controle muito maior, muito mais forte do que é o monitoramento chinês, do governo chinês, sobre as organizações não governamentais da própria China e sobre as organizações estrangeiras que atuam na China. Em grande medida, essas organizações estão indo para Hong Kong, né, porque em Hong Kong tem mais liberdade, elas podem ficar por ali. Então, por exemplo, a Anistia Internacional tem um escritório em Hong Kong, mas não na China continental, onde ela não teria condições realmente de trabalhar. Em alguma medida, isso acaba acontecendo também na própria imprensa, né? É muito mais difícil para a imprensa estrangeira noticiar aquilo que está acontecendo em Xinjiang, por exemplo, do que em Hong Kong. Porque em Hong Kong os repórteres estrangeiros têm muito mais liberdade para atuar. Então, esse jogo se dá por várias camadas, né? E ele afeta não só essa sociedade civil chinesa, como também as organizações internacionais, as organizações estrangeiras que estão dando apoio para essas organizações chinesas. Então, eu comentava com vocês sobre essa Lei de Segurança Nacional de Hong Kong. Não é à toa também que ela tem esse componente internacional tão forte, porque ela foi criada também, entre outras razões, para tentar controlar, para tentar cercear essa internacionalização da sociedade civil chinesa. Vocês podem ver essa internacionalização de uma maneira muito forte nesse movimento pró-democracia em Hong Kong. Os líderes desses movimentos, todos têm conexões muito fortes na Europa, nos Estados Unidos, em Taiwan. Né? Os seus manifestos, os seus programas políticos são traduzidos em inglês, são publicados nos Estados Unidos, são publicados no Reino Unido. Claro, tem todo um tratado internacional entre os britânicos e os chineses sobre Hong Kong, né? Que só não está ganhando mais importância porque o Reino Unido está numa espiral de crise tão profunda, né? Que também está um tanto quanto incapacitado na sua diplomacia para a China. Mas tudo isso está presente ali também. Vamos lá? Vamos então para as perguntas, para os comentários de vocês, para o debate. Podem começar, pessoal. Pergunta da Mariana. A China tem alguma espécie de justiça trabalhista? Tem, mas vai pelo judiciário normal, né? O que a gente tem no Brasil, que é ter um ramo do judiciário especializado em questões trabalhistas, é algo muito raro. O que mais? Maurício, existe alguma relação, seja da natureza que for, entre Hong Kong e Taiwan, nesse sentido, como uma espécie de oposição à China continental ou algo do tipo? Ótima pergunta, Alessandro. Hong Kong tem muita autonomia dentro da China, mas ela não tem uma política externa própria. As relações exteriores chinesas são feitas, né, por Pequim, pelo governo central da China. Agora, Hong Kong é uma cidade global. A quantidade de estrangeiro que vive em Hong Kong, o modo como ela está aberta para o mundo, é um negócio que tem poucos paralelos hoje em qualquer outro lugar. Os paralelos são Nova York, Londres, Tóquio. Né? Ela realmente é uma superligação com a economia global. E esses movimentos políticos de Hong Kong têm uma relação muito forte com Taiwan. Muitos desses líderes estudantis de Hong Kong foram buscar asilo em Taiwan, ou muitas vezes dialogam com os movimentos políticos de Taiwan, porque eles veem Taiwan como modelo. Então, Taiwan é uma sociedade chinesa que, a partir dos anos 80, se democratizou. E hoje é uma democracia plena. Eu diria, inclusive, que é uma democracia que está muito mais saudável do que várias democracias ocidentais, inclusive. Né? Mas, então, os americanos agora estão festejando porque, depois de 200 anos, eles escolheram uma mulher para a vice-presidência. Né?
Taiwan tem uma mulher como presidente já há vários anos. A vida segue, sabe? Então, muitas vezes, esses militantes em Hong Kong olham para Taiwan como o modelo que eles querem implementar. Porque a outra possibilidade, a outra referência, poderia ser Singapura. E Singapura é uma referência importante em política pública para Hong Kong, em desenvolvimento econômico, em política habitacional, mas não na questão democrática. A Singapura não é uma democracia plena, né? Ela faz eleições, mas tem um monte de restrições, tem um monte de instrumentos jurídicos contra a oposição, ao passo que Taiwan hoje é uma democracia totalmente funcional, plena, e acaba funcionando como um modelo para Hong Kong. Só para completar, professor, Taiwan é um modelo para Hong Kong e Hong Kong também é modelo para Taiwan. Os taiwaneses olham, os que são pró-independência, né? Olham e falam, tá vendo o que acontece em Hong Kong se a gente adotar essa política, um país, dois sistemas? Então, Hong Kong acaba sendo, Exato, né? acaba sendo um bom exemplo. E para deixar bem claro mesmo a diferença, o professor já falou, Hong Kong é de soberania de Pequim, né? Então, não tem forças armadas, corpo diplomático. Já Taiwan tem corpo diplomático e forças armadas. É quase um estado, né? Quase. Ela não é reconhecida por muitos estados, né? Hoje em dia a gente tem uma dúzia de países só que reconhecem Taiwan, inclusive o Paraguai, né? Que é o maior deles. Em geral são países muito pequenos, no Caribe ou na África, que dependem dessa cooperação econômica com Taiwan e não tem um grande comércio com a China, né? Isso. Mas então, é uma relação muito peculiar, muito interessante. E, claro, o Felipe tem razão, né? Quer dizer, Hong Kong virou o contra-exemplo para Taiwan. Só tá vendo? Se você aceitar um modelo de um país, dois sistemas, olha o que vai acontecer com você. Você não vai conseguir manter a sua autonomia, né? As suas liberdades. Bom, a Bruna está fazendo no chat a pergunta de R$1 milhão, né? Se existe uma tendência de enfraquecimento do Partido Comunista por um maior desejo de liberdade dos chineses e uma maior ocidentalização do país. Bom, Bruna, existe algo na ciência política chamada teoria da modernização, que foi muito influente lá nos anos 60, nos anos 70, e que teve mais em voga também há alguns anos, que é uma teoria que diz mais ou menos o seguinte, que à medida que os países se desenvolvem economicamente, eles se tornam sociedades modernas convergentes. Todos eles se tornam países urbanizados, industriais, com uma classe média ampla e educada, e países que vão tendendo para a democracia, né? Porque a democracia favorece e beneficia a classe média. E que você precisa de uma classe média forte se você quiser ter uma democracia forte também, né? E aí? O que o desenvolvimento do leste da Ásia nos diz sobre essa teoria? Olha, se a gente olhar a história do Japão, da Coreia do Sul, de Taiwan, foi mais ou menos isso que aconteceu. Esses países se desenvolveram economicamente, se urbanizaram, se industrializaram, a classe média se expandiu e eles se tornaram países democráticos. A Coreia e Taiwan, a partir do final dos anos 80, o Japão, antes disso, né? Desde os anos 50. Mas a gente tem também alguns contra-exemplos, como o caso de Singapura, que não é uma democracia plena, né? É um regime que tem ali uma série de elementos bastante autoritários. Não é uma ditadura tradicional, mas é um regime híbrido, né? E a China? Para onde vai a China? Quando os Estados Unidos se aproximaram da China comunista, lá na década de 70, e quando Deng Xiaoping começou com esse processo de abertura e reforma, toda a lógica nos Estados Unidos, toda a retórica americana, é de que aquelas reformas colocariam a China na trajetória prevista pela teoria da modernização. De que a China ia se integrar mais na economia global, que ela ia se desenvolver economicamente, que ela ia se modernizar em termos da sua sociedade e que essa nova classe média chinesa seria uma força pró-democracia. Em outras palavras, que o desenvolvimento econômico tornaria a China um país mais parecido com as sociedades ocidentais.
Talvez o auge dessa estratégia, o auge dessa visão de mundo, tenha sido o ingresso da China na Organização Mundial do Comércio lá em 2001. O grande símbolo de que a China seria um país que iria jogar de acordo com as regras globais do jogo político e que foram, em grande medida, as regras desenhadas pelo Ocidente após a Segunda Guerra Mundial. No entanto, não é muito isso que a gente está vendo, né? A China está se desenvolvendo, ela hoje já é uma sociedade de classe média, a renda per capita chinesa é maior do que a renda per capita do Brasil, por exemplo, mas ela não se tornou uma sociedade democrática. Ela tem movimentos pró-democracia, ela tem movimentos pró-direitos humanos, mas esses movimentos até agora não se constituíram realmente como algo essencial para a vida pública chinesa, né? Lá no final dos anos 80, quando houve aqueles grandes movimentos em Pequim, que culminaram no massacre da Praça da Paz Celestial, muitas pessoas acreditaram que a China estava seguindo nesse caminho da democratização, né? Hoje em dia, há um ceticismo muito maior. Hoje em dia, a interpretação que predomina para a sociedade chinesa é que esse alto nível de desenvolvimento econômico da China nos últimos anos funcionou como um grande cala-boca para as vozes pró-democracia na China. E que, enquanto o Partido Comunista for capaz de oferecer para a população chinesa esse alto crescimento econômico, essa alta mobilidade social, essas forças pró-democracia vão ficar ali mais ou menos sob controle. Eu acho que a grande pergunta é o que vai acontecer quando a China enfrentar uma recessão? O que vai acontecer quando a China enfrentar uma grande crise social e econômica? Porque até agora o partido tem evitado isso. A própria pandemia, a resposta do governo chinês à pandemia foi boa. Ela funcionou. A pandemia está sob controle da China. A gente fizer uma comparação entre o que foi a resposta da pandemia na China e o que ela foi nos Estados Unidos, e que virou uma tragédia humanitária com mais de 200 mil mortos, é muito impressionante, né? Então, o Partido Comunista Chinês está se mostrando muito eficaz, não só em promover o desenvolvimento econômico da China, mas também em responder a emergências, como uma pandemia, como uma crise de saúde pública, e também em tornar a China novamente uma grande potência na política global, que vai ser basicamente o tema das nossas próximas 2 aulas. Então, enquanto o partido está conseguindo fazer isso, os movimentos pró-democracia ficam muito frágeis, né? Bom, tem uma pergunta agora da Vitória, né? Que a China tem uma lei para reencarnação, né? Não é bem isso não, Vitória. O que acontece é o seguinte, a reencarnação é um assunto privado de algumas religiões, né, em particular do budismo tibetano. A questão é que esses grandes líderes político-religiosos do budismo tibetano são considerados reencarnações de líderes que viveram anteriormente. E, em geral, essas reencarnações são identificadas em crianças muito pequenas. Então, o que tem acontecido são alguns casos em que o governo chinês se recusou a aceitar a decisão desses conselhos budistas tibetanos em dizer que aquele menino, que aquela criança era a reencarnação de um lama importante. Em vez disso, o governo chinês disse não, a reencarnação é fulano de tal. Então, isso virou uma disputa política, né, e que pode se tornar explosiva quando morreu o Dalai Lama. Quem é que vai ser reconhecido como o próximo Dalai Lama? Será que vai ser alguém que os chineses vão aceitar, que o governo chinês vai aceitar? Então, como o Felipe e o Gabriel nos ressaltavam, né, provavelmente a gente vai ter uma disputa política em que os monges tibetanos vão escolher um Dalai Lama e o governo chinês vai escolher outro. Algo semelhante a essa disputa entre os bispos católicos na China, né? De quem é que tem o poder de nomear esses bispos, se é o Vaticano, se é o Papa, ou se é o governo chinês. Bom, a pergunta do Matheus, sobre os campos de reeducação em Xinjiang, eles não gerariam mais tensões das minorias étnicas contra o governo central? Provavelmente sim, né?
porque virou uma coisa tão abrangente. Você tem estimativas que em alguns momentos houve mais de 1 milhão de pessoas nesses campos, né? E eles acabam promovendo um backslash, né? O oposto daquilo que eles queriam ressaltar, né? Que é você ter ali um sentimento de revolta, de raiva, de agressividade dessas minorias contra o Estado chinês. Mas hoje, nos últimos anos, a política da China para Xinjiang tem sido essa política de controle, de cerceamento, de repressão, muito, muito forte, e de estimular a migração de chineses Han para Xinjiang, que é uma coisa que o governo chinês tem feito, na verdade, desde a Revolução Comunista. Pergunta da Isadora. Em que medida a população chinesa tem acesso à informação sobre o que acontece em Hong Kong e Xinjiang, em discussões sobre o Tibete? Isso é cerceado ou narrado de forma diferente do que conhecemos aqui no Ocidente? Ótima pergunta. A informação é muito restrita, é muito controlada, e no caso de Hong Kong, esses protestos que aconteceram por lá foram mostrados na mídia chinesa como sendo fruto de vândalos e de adolescentes e jovens mimados em Hong Kong. Hong Kong tem um padrão de vida muito superior ao resto da China. E você tem muita discriminação em Hong Kong contra o resto dos chineses. A visão que prevalece em Hong Kong é que o resto da China é atrasado, que é mais pobre, que é mais autoritário. E a mídia oficial chinesa explora muito dessas divergências, explora muito dessas tensões, né? Isso acaba virando também parte desse foco de tensão. Mais perguntas? Mais comentários? Bom, esse tema dos direitos humanos na China já foi no passado alguma coisa que o cinema ocidental explorou mais, sobretudo na questão do Tibete. Hoje em dia, não mais, né? Porque nenhum grande estúdio no Ocidente quer correr o risco de uma retaliação comercial na China, né, de ter os seus filmes proibidos na China, porque está entrando nessa seara delicada, proibida. Mas a gente tem alguns filmes chineses que falam desse tema e são filmes muito bonitos. Então, por exemplo, eu recomendo para vocês um filme chinês chamado Palácio de Verão, que até estava nesse festival online, que teve agora em setembro e outubro, que é um filme sobre esse movimento estudantil da China lá nos anos 80. Esses jovens que estavam saindo das suas províncias para irem morar, estudar em Pequim, e como eles se veem no centro dessas novas demandas por liberdade, por experimentação, e como vão esbarrar nessa repressão brutal e violenta. É um ótimo filme, muito bonito, muito delicado, recomendo muito para vocês. Sobre o Tibete, a gente tem alguns filmes um pouco mais antigos, dos anos 90, né? São Pequeno Buda, Kundun, e 7 anos no Tibete. Contam bem o que foi aquele momento, né, em que os comunistas chineses recuperam o controle do território, explicam um pouco da cultura tibetana, né, de como é o budismo tibetano. São belos filmes, funcionam também para vocês terem ali uma primeira introdução ao que é essa região e a importância dela para a China contemporânea. São regiões de extrema importância, né, professor? Tibete, Xinjiang, Hong Kong, Taiwan. Os chineses abertamente, Xi Jinping fala que qualquer ato de independência dessas regiões, os chineses vão, de fato, à guerra. Então, esse é o grande receio da opinião pública. Fazendo um paralelo com o Brasil, eu diria que o melhor paralelo seria a Amazônia. É uma região muito rica em recursos naturais, um tanto afastada, isolada do resto do país, onde a diferença é que a presença do Estado Nacional Chinês é muito mais forte nessas regiões do que a presença do Estado brasileiro na Amazônia, né? Como vocês sabem, a gente tem uma unidade da Federação, a Amapá, que está uma semana sem energia elétrica. Assim. É absurdo, né? Quer dizer, o nível de fragilidade do Estado brasileiro
na região amazônica. Mas acho que esse paralelo do Tibete e do Xinjiang com a Amazônia funciona um pouquinho, ajuda a gente a entender um pouco por que essas regiões são tão importantes para a China e por que o governo chinês reage de maneira tão forte a qualquer coisa que possa ser encarada como interferência internacional nessas regiões. É como se fosse isso, é como se fossem as grandes potências ocidentais intervindo na Amazônia. Perfeito. E o argumento dos países ocidentais para interagir mais com essas regiões é justamente o tema da aula de hoje, direitos humanos, né? Então, esse é o grande cargo-chefe dos Estados Unidos, dos europeus estarem atuando ali nessas regiões. E olha, se o meu palpite estiver correto, nós veremos com o governo Biden esse tema dos direitos humanos ganhar muito mais força na agenda bilateral entre a China e os Estados Unidos. Vamos ouvir falar muito do Hong Kong, muito do Xinjiang, do Tibete. Parece combinar mais com a administração democrata do que tarifa comercial, né? Não parece ser essa pegada do Biden. Não, falando sério. Né? Quer dizer, eu acho que uma das consequências dessa guinada populista na política americana é que a agenda do livre comércio não tem hoje nos Estados Unidos a força que ela teve nos anos 90. Os políticos estão bem mais cautelosos em defender qualquer coisa ligada ao livre comércio, né? Estão mais simpáticos a medidas protecionistas, a olhar ali o interesse, né, desses setores sociais que estão sendo mais prejudicados pela globalização. Mas vamos ver como é que o Biden vai lidar com essa questão comercial. Só para concluir, professor, é só um ponto mesmo que saiu agora, parece que saiu o rascunho, né, do 14º Plano Quinquenal, e trouxe um conceito novo, que é o conceito de movimentação dupla, né, circulação dual, que é justamente os chineses falando, olha, nós vamos agora priorizar alguns setores internos, semicondutores, vamos desenvolver mercado doméstico e tudo mais. O consumo chinês internamente, exato. Sem abandonar o comércio nacional, mas pegar mais no mercado consumidor doméstico. Exato, sem protecionismo dos Estados Unidos, lá Trump. Vamos continuar atuando internacionalmente, mas com os olhos maiores no mercado interno. E aí, como eu dizia para vocês em outras aulas, o grande obstáculo para o sucesso dessa estratégia chinesa é a desigualdade. É difícil aumentar o peso do consumo doméstico chinês no PIB, porque ainda tem muita gente pobre na China. Ainda tem uma pequena classe média, uma classe média baixa, que tem que guardar dinheiro no fim do mês para qualquer emergência, para pagar um tratamento de saúde, para cuidar de um parente idoso. Então, tem um limite até onde essa baixa classe média pode consumir. E mexer com desigualdade é um vespeiro em qualquer país do mundo, porque está mexendo com a distribuição do poder dentro do país. Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Bom, gente, então é isso. Muito obrigado. Eu vou salvar os slides na plataforma Ava agora e colocar a nossa aula no YouTube. E nas próximas 2 semanas nós vamos discutir a política externa da China contemporânea. A próxima aula é sobre conflitos de fronteira e a aula do dia 23 vai ser sobre a nova Rota da Seda. Então, até lá. Tchau, tchau.